Buenas, que tal? Eu sou Jéssica do canal Espanhol na Sua Viagem e eu ensino o espanhol que você realmente vai usar na sua próxima viagem. Hoje o vídeo é com música e eu escolhi uma música muito legal para treinar o ouvido, para treinar escutar o espanhol, porque nessa música ele mistura muitos sons parecidos, então chega uma hora que você pode até ficar na dúvida do que ele está falando. Então vem comigo e vamos aprender a escutar espanhol. Antes da gente começar, eu quero deixar um recadinho aqui, ó. Essa música é um pouquinho mais complicada do que eu fiz na semana passada, que era a música Tudo do Camilo com Pedro Capó. Essa música, eu usei ela para explicar um pouco mais dos pronomes, dos usos dos pronomes em espanhol, porque é bem complicado para o brasileiro. A gente acaba misturando muita coisa com o português e o espanhol e não funciona. E o pessoal me mandou mensagem que tem muita dificuldade no uso desse pronome, por isso que eu usei essa música do Camilo para explicar isso, para ficar bem mais fácil. Então toda vez que você escutar a música, você vai lembrar do uso e vai ficar bem mais tranquilo. Se você ainda não assistiu, volta lá e assiste essa música bem bacana para você ir treinando esse uso dos pronomes. A música de hoje é para a gente treinar mais o listening, mais o ouvido, mas também é muito importante. O que acontece nessa música que eu escolhi para hoje, que é a música Tatu, do Raúl Alejandro, ele usa muitos sons parecidos, brinca muito com a rima das palavras, então tem hora que você acha que ele está falando uma coisa, hora que está falando outra, e no final das contas fica meio confuso, né? Então vamos aprender a cantar e entender a letra dessa música. Outra coisa muito importante é que ele usa muitas contrações. Isso é uma coisa que eu sempre venho falando, que é perigoso estudar o idioma só com música, porque você acaba aprendendo a palavra errada. Então, e principalmente nessa música vocês vão ver, ele junta muitas palavras, corta muita palavra. Se você não conhece o que acontece, você vai acabar aprendendo a palavra errada, vai usar a palavra de uma forma errada. Então fica bem de olho, porque a música é muito legal para você aperfeiçoar o teu espanhol, mas não para você aprender o idioma com ela, por causa desses detalhes. Sem contar que a música sempre tem muitas gírias que, se você resolver usar sem realmente conhecer como usa, você pode se meter numa situação meio complicada, como ofender alguém que você não tinha a mínima intenção de fazer, porque você está usando aquela palavra de uma maneira que eles, os hispanos, não usariam. Então fica bem de olho, porque música é legal sim, eu sou totalmente a favor de usar música, série, filme para aprender o espanhol. Na verdade, para aperfeiçoar o espanhol, porque dá muito problema de você se focar muito em só aprender com música. Então vamos usá-la como um aliado. Então presta bem atenção nessa música, que a gente vai falar muito dessas contrações. E comigo, gente, quando eu fui fazer o meu intercâmbio, eu tive muito problema com essas contrações, esses cortes de palavra, que, olha, me dificultou a vida. Quando eu fui morar na Espanha, eu morei em Andalucia, que é bem no sul da Espanha. E lá é todo o estereótipo que a gente tem do povo espanhol, do flamenco, das touradas, como eles sempre falam, é um povo de sangre caliente, então eles gritam, eles são bem enfáticos, assim. Então, quando eu cheguei lá, foi bem difícil com o acento. Como o acento andaluz é bem forte, é bem marcado, e eles cortam muitas palavras, principalmente os S's das palavras. Então isso dificultava demais para entender o que eles estavam falando. Então quando eu cheguei lá, eu lembro muito dessa frase, porque eles falavam o tempo todo, já está. E que já está? Nunca ouvi isso na minha vida, já está. Parecia com uma palavra só. E no final das contas era o já está. Pronto, tá finalizado, assim, tá terminado, que é o já está, que eles usam lá também. Só que da maneira que eles falavam, e tantas outras palavras que eles cortavam o S, tipo buscar, bucar. Então eles tiravam esse S e ficava muito confuso para
para entender o que eles estavam falando. E isso acontece em vários sotaques, não só de regiões e países hispanos inteiros, eles cortam alguns S's. No Caribe tem vários países que têm essa mesma característica. Então você tem que treinar a tua audição para você identificar e não ficar na dúvida, nossa, eu não sei nada do que eles estão falando, tudo que eu estudei não adiantou nada. E na verdade não, você sabe, você conhece muitas expressões, muitas palavras e tá faltando é treinar o ouvido para relacionar uma coisa com a outra. Não, você não precisa falar como eles, né? Você tem o teu próprio sotaque, eu mesma não falo cortando S, falo pouquíssimas contrações, mas é muito legal e muito importante que você aprenda a escutar essas palavras. E isso foi tão marcado para mim quando eu estava no intercâmbio que eu também morei em Madrid. E em Madrid era totalmente diferente o sotaque deles. Nossa, era muito mais fácil, porque eu sempre me perguntava por que eu não vim morar aqui logo no início, porque lá eles falavam mais lento, mais pausado, com mais espaço nas palavras, sem contrações, sem cortar o S, era muito mais tranquilo de entender do que os sotaques dos andaluces. Então, mas não é assim, né? Quando você está viajando, você não sabe que tipo de pessoa você vai encontrar, ou às vezes até você sabe a região que você está indo viajar e o povo é o sotaque daquele lugar. Mas é bem importante que você tenha esse ouvido treinado para todos eles e ficar muito mais fácil a tua comunicação. Quem sabe vai acontecer a mesma coisa que aconteceu comigo. Você tem vontade de conhecer a Andaluzia, que é a parte da Espanha lindíssima, com uma cultura moura muito forte, muito legal. Tem as cidades muito conhecidas de lá, como Córdoba, Sevilla, Cádiz, Jaén, que foi onde eu morei. E é muito legal sim de conhecer, mas tem que estar preparado para esse corte das palavras, essas contrações e esse jeito de falar totalmente diferente, bem característico deles. Então vamos lá para a música, eu vou compartilhar aqui a tela com vocês para vocês irem acompanhando a letra e as explicações ficarem mais fáceis. Então vamos lá para a música agora. Pa' comerte toda todita si estás tú. Te ves tan rica esa carita y ese tatu. Ay, hace que la nota nunca se vai. No hace falta nada si estás tú. Então vamos lá, o que acontece aqui? Separei algumas coisas para explicar para vocês dessa música, então vamos começar aqui com as contrações, que logo de cara ele já vai juntando palavra, cortando letra. Aqui na primeira frase ele já faz isso 2 vezes. Tu está pa comerte. Pá, esse pá eu já contei na música do Camilo, que ele também usa muito. Isso para vocês verem como ela tá presente em tudo que é tipo de música. Porque o pá, ele dá mais ritmo. Então, eles cortam bastante esse para, pá. Da mesma forma que a gente em português quase nunca fala para, a gente fala pra. E eles em espanhol é pá. Então aqui, tu está pa comerte. Outra coisa é esse está, porque a conjugação seria estás, tu estás. E ele corta o S aqui também. Comerte, esse comerte é legal eu falar com vocês porque eles usam muito. Ele tem o sentido de, como a gente usa um doble sentido em português, tipo de sexo e tal, em espanhol também tem esse sentido. Mas nessa música tem várias outras expressões que não, é mais um sentido de carinho realmente. Por exemplo, a expressão comer-te a beijos, que é tipo te amassar, te beijar e tipo, quando você quer muito aquela pessoa, você realmente quer estar junto, sabe? Sabe aquele sentido meio de felícia, de ficar bem próximo? Então, o que eles falam muito isso, comer-te a beijos. E aqui na música também tem mais esse sentido com essa outra expressão. Aqui, comer-te toda todita. Também, ele corta o dedo e ele fala toda todita, que é uma característica muito provavelmente do sotaque dele, é caribenho. Se eu não me engano, o Raul Alejandro é porto-riquenho.
Então aqui ele também faz essa contração, toda todita. E aqui a gente chega nessa última parte aqui da frase, que ele fala, assim estás tu. No caso ele corta o S aqui também, né? Assim está tu. Então, o que ele fala? Assim você é como aquela pessoa é. Esse é o sentido dessa último pedacinho da frase. Então, é assim está tu. E aí, o que acontece na de baixo? Te ves tan rica, mesma coisa, ele corta o S aqui. Te ves tan rica esta carita e esse tatu. Então, o que ele fala? Assim está tu, esse tatu. Então, ele fica o tempo todo mudando as palavras com a mesma fonética, com os mesmos sons no final de cada frase, que pode confundir. Hace que la nota nunca se baje. E aí ele vai para a última, não hace falta nada si estás tu. Então, assim estás tu e esse tatu, assim estás tu. Tipo, quase um trava-língua. Então, o que acontece aqui? Ele usa a primeira frase, assim estás tu, é no sentido assim você é, como você é. Esse tatu é essa tatuagem, este tatuagem, que seria em espanhol. E eles também falam tatu como em português. E na última parte, que é se estás tu, é se você está aqui, se você está aqui comigo. Então, é bem diferente o significado dessas três frases. E ele usa o tempo todo, na música toda, você vai escutar isso. Então, presta bem atenção na hora que você for escutar a música, se você consegue distinguir o que ele está falando. Assim estás tu, esse tatu, ou se estás tu. Esse é quase um desafio, viu, para a próxima vez que você escutar essa música. Yo no sé ni qué hacer cuando estoy cerca de ti. Tus ojos color café se apoderaron de mí. Muero por un beso de esos que no son amigos. De esos que no son. Me di cuenta que por esa sonrisa yo vivo. Então vamos lá, essa segunda parte. Eu não sei nem o que fazer quando estou cerca de ti. Essa parte aqui é legal você prestar bastante atenção nessa palavra, quando. O quando no espanhol não é com que, é com se. Então fica bem atento para não confundir na hora que você precisar escrever. O som é bem parecido, mas se escreve com se. A próxima parte que eu separei da segunda frase, que é tus ojos color de café se apoderaram de mim. Ojos color de café. É muito comum eles usarem esse color de café para se referir ao marrom do que a gente usa muito em português. Em espanhol tem as palavras castanho, marrom, mas eles usam demais esse color café. Eu não sei se aqui no Brasil a gente usa tanto assim, eu já escutei, mas não com a frequência que eles usam lá. Então, você vai comprar uma bolsa, vai comprar uma blusa, qualquer coisa que seja marrom, eles falam, este color café, este aqui é cafecito, como o color de café mais claro, assim. Então, eles usam muito isso. Então, toda vez que você escutar color de café, é marrom ou castanho, que eles usam no espanhol. A segunda parte, muero por um beijo de estos que não são de amigos. Essa frase já está bem clara, né? Quero um beijo desse que não é de amigo. E aí a última, me di cuenta que por esta sonrisa eu vivo. Essa palavra eu marquei aqui para falar com vocês é me di cuenta. Muita gente erra isso colocando como em português, eu me dei conta. Esse dei, esse do verbo dar no passado é di. Eu di. É simplesmente assim que eles usam. E o pessoal acha bem estranho, porque pra gente no final das contas né, tipo, di, fica muito engraçado na hora de falar. Mas é assim mesmo. Me di cuenta. Di, não é dei. Me di cuenta. Yo quiero conocerte como
nadie te conoce. Dime que me quieres, pa' ponerlo en altavoces. Então, o que essa parte é bem importante vocês saberem é aonde vai o pronome. Eu também já mostrei isso na outra música, mas é bem legal que vocês prestem atenção aqui para não confundir. Então, o que ele fala na primeira parte? Eu quero conhecerte. Então, é conhecer a pessoa tu, que é a que está aqui com você. Eu quero conhecerte. Esse conhecer, quando o verbo termina em ar, é, ir, o pronome vai para o final. E tudo junto porque não tem hífen em espanhol. Conhecer-te. E na frase de baixo, o que acontece? Como nadie te conoce. Então, ele já tá, o verbo já está conjugado. Então, o pronome vai lá para frente. Como nadie te conoce. Então, conhecer-te, te conoce. E aqui ele fala, dime, que queres? Dime. Diferente do di lá de cima que eu mostrei para vocês, o di era do verbo dar, aqui é do dizer. Então, dime que queres, dime que me queres, neste caso. Dime e di, é bem diferente um do outro. E aqui, de novo, pá, que tá na música inteira, essa contração do pa poner em altavoces. Esse altavoces é tipo em alto-falantes, poner em um volume, colocar em um volume mais alto, certo? Não, no fundo é dizer para todo mundo aqui, né? Poner em altavoces é uma expressão para contar para todo mundo. Mostrarte que yo soy tuyo, en las costillas me tatúo tu nombre, yeah. Que lo que tiene yo no sé, que me mata y no sé por qué. Muéstrame ese tatuajito secreto que no sé, porque tú, con ese tatu, está pa' comerte toda todita, bebé. Então vamos lá, para mostrar-te que sou tuyo, mostrar-te, terminado em ar, pronome no final, tudo junto, mostrar-te que eu sou tuyo, em la costilla, costilla é a costela, em la costilla me tatuo tu nombre. E aqui na outra parte ele coloca, que es lo que tienes, eu não sei. Então presta atenção que esse eu não sei é eu não sei, e esse se é com acento, sempre. E aqui na segunda parte ele repete, que me mata e não sei por quê. Não sei, esse se de saber. Muéstrame esse tatuajito, esse ito no final é muito característico de tudo que é no diminutivo do espanhol, né? Eu escutei muito esse diminutivo lá no México. Lá eles usam muitas coisas no diminutivo e esse ito no final é bem característico da maneira que eles falam por lá. Então, aqui ele fala, muéstrame esse tatuajito secreto que não se vê. Esse se sem acento é o nosso si, que não se vê. No caso, eu falo muito com o si, como se fosse com o i, mas que não se vê. Então, presta atenção que o acento é bem importante aqui, para você diferenciar que um é o verbo e outro é do verbo saber e o outro é o se ver, beleza? O próximo, porque tu, com esse tatu, ele fica nessa brincadeira da rima, desse ritmo até o final da música. E aqui de novo, está pa comerte toda todita. Está pa' comerte toda todita, así estás tú. Te ves tan rica esa carita y ese tatu, ay, hace que la nota nunca se vaya, no se falta nada si estás tú. Não sei se vocês conseguem perceber a diferença de sotaque do Raul Alejandro e do Camilo nessa música. É bem diferente um do outro. O Raul sempre corta bem os S da palavra e já a pronúncia do Camilo é bem mais fácil de entender, mais fluida, sem cortes dos S. E nessa parte aqui, onde ele volta a repetir toda a música
E ele coloca de novo, e esse tatu, se estás tu. Então é diferente uma coisa da outra e treina bem o ouvido essa parte. Daqui para baixo é tudo que a gente já viu, a música vai se repetindo, mas escuta essa música é bem legalzinha, então dá para você escutar várias vezes e treinando. Ah, agora ele falou e esse tatu. Assistas tu. Então treina bastante, é bem legal essa música para vocês afinarem a audição para o espanhol, tanto para a diferença de sotaque quanto para essa junção das palavras e o corte de letras que fazem toda a diferença na hora que você precisa conversar com um hispano. Então, se você, às vezes você fica meio inseguro do que você pode dizer, o que não pode, o que ele está te falando, e já treinando a audição, sabendo que é um sotaque diferente e qual palavra é, da forma que você falaria, fica bem mais tranquilo, né? Então o vídeo de hoje é isso, pessoal, e nos vemos no próximo.